Ao participar do podcast Recomeçar Espírita, Elias Moraes respondeu uma pergunta que lhe foi feita acerca da possibilidade de implantação da apometria no centro espírita. Sua resposta chama a atenção porque reveladora de uma cultura espírita alheia à postura kardecista. Alheia à postura kardecista porque oriunda de um movimento espírita religioso, portanto distanciada do campo de possibilidades dos estudos espíritas no âmbito do espiritismo prático, de tal forma que quando se comenta as possibilidades de experimentação, a ênfase que é dada à pesquisa científica subestima as possibilidades relativas ao escopo kardeciano. Se não, vejamos, abre aspas para o Elias. Ele diz, olha, eu não sou tão categórico de achar que a gente não deve fazer experiência com outras metodologias, outras possibilidades no centro espírita. Pelo contrário, acho que a gente tem o dever sim de testar tudo isso, testar criticamente. Vamos fazer, vamos experimentar, vamos verificar, experimenta em dias específicos. Traz isso como um experimento do centro espírita. O centro espírita, atenção para esse trecho, o centro espírita precisa voltar a fazer ciência. Não no sentido simplesmente da ciência do século XIX, não. No que ele sugere. Olha, vamos fazer um teste? Vamos! Quem dos nossos colegas espíritas entende de pesquisa científica? Que metodologia a gente poderia usar para fazer um experimento de apometria aqui no Centro Espírita e ver como funciona? Fecha aspas para o Elias. Quem quiser ver o trecho completo, o link vai estar aqui na descrição. Ora, pelo que nós vimos, atenção, se tem a impressão, pelo que foi dito, a impressão que fica é que, se se quer experimentar, é preciso encontrar alguém que entenda de pesquisa científica, de tal forma que, por essa linha de raciocínio, fica parecendo que, se esse alguém não for encontrado, fica parecendo que os espíritas não têm à disposição um corpo teórico que lhes permite trabalhar o conhecimento a partir do estudo com os espíritos. Estudo esse que não foi feito na origem, nem no desenvolvimento da apometria. Não é à toa que essa prática seja recheada de elementos místicos próprios da literatura opinativa dos espíritos consagrados pelo fanatismo espírita brasileiro, de tal maneira que a discussão se a apometria é ou não uma prática espírita, essa discussão é sem sentido se considerarmos o espiritismo no sentido mais amplo do termo. A questão que deve ser levantada é acerca da sua fundamentação teórica, baseada no estudo com os espíritos. Ou seja, o questionamento relativo à sua validação deveria ser baseado nos princípios do espiritismo prático. E ao ressaltarmos a importância do campo experimental baseado em Kardec, vejamos, não queremos com isso evitar ou negligenciar as oportunidades de diálogo com metodologias materialistas no que concerne à investigação científica. Muito pelo contrário, até porque, a depender do que se queira estudar, é preciso compreender quais são os limites dessa investigação. Nesse sentido, vejamos, os estudos espíritas podem se constituir em ponte entre as diversas competências. Mas, infelizmente, o campo experimental do espiritismo é subutilizado
e por isso também é subvalorizado. Subvalorizado de um jeito como se o conhecimento elaborado por Kardec não fosse adequado para analisar aquilo que está relacionado ao objeto de estudo do Espiritismo. Daí eu volto à pergunta, mas a colocando de um outro jeito. Vejamos, podemos ou não experimentar a apometria à luz do Espiritismo? Essa pergunta só faz sentido se partir da premissa de que se busca reformular essa prática, finalmente adequando-a ao marco teórico kardeciano, eliminando dela, portanto, todo e qualquer elemento místico a partir do estudo com os espíritos, naquilo que se fizer necessário, dadas as circunstâncias da própria experimentação. Em outras palavras, a apometria, ou o que quer que seja, ao ser submetida aos estudos espíritas, deve necessariamente sofrer um processo de adequação ao paradigma teórico kardeciano, a não ser que se prove que esse corpo teórico, que ele é incompetente para isso. Então, o que é que acontece, dado que os estudos espíritas são superficiais? A postura kardeciana é negligenciada e o campo experimental é ignorado. Qual é o resultado? No lugar de ser submetida ao controle do ensino dos espíritos, essa prática e outras acabam se tornando o referencial ao qual a doutrina dos espíritos precisa se adequar. Adequação que traz no seu pacote uma série de distorções doutrinárias, desde o entendimento de vários corpos no perispírito até a implantação de chips espirituais. Mas atenção, não são distorções por fugirem de uma determinação religiosa e impositiva. A distorção é exatamente causada pela excessiva credulidade própria das religiões, por se tratar essencialmente de um conhecimento místico, carente de fundamentação. Em sua fala, um pouco mais adiante, o Elias faz um paralelo entre a religião e a ciência. Ele apresenta a religião como sendo algo fechado e a ciência ela seria aberta pelas possibilidades de experimentação. Só que Elias esquece que a experimentação ela deve estar associada à fundamentação teórica que lhe corresponde. Sem isso, essa suposta abertura à experimentação ela pode dar margem para as chamadas pseudociências. Afinal de contas, pelo que foi dito, pode-se experimentar de tudo no centro espírita, independentemente da ausência de fundamentação teórica. E é justamente esse o caso da apometria. É justamente esse o caso da cromoterapia. Ah, Rafael, mas tanto na apometria quanto na cromoterapia se fala de perispírito, se fala de alma, se fala de obsessor. E aí? Isso por si só não quer dizer nada. A simples menção a isso ou aquilo pouco importa se não se leva em consideração o espiritismo no seu duplo caráter, porque em matéria de doutrina dos espíritos é preciso saber a fundamentação teórica na qualidade dos estudos espíritas implementados. Sejam os estudos de Allan Kardec, sejam quaisquer outros devidamente elaborados. Diga-se de passagem, todos aqueles que questionam a fundamentação disso ou daquilo acabam muitas vezes sendo chamados de dogmáticos, porque chamar de dogmático é muito fácil. O difícil é implementar estudos
baseados no duplo caráter do Espiritismo. E para encerrar, eu gostaria de fazer menção à parte final da resposta do Elias, na qual ele dá exemplos de experimentação. Ele diz o seguinte, abre aspas, a corrente magnética, experimenta, vê como é que é. A gente experimentou na fraternidade e achou que não fazia muita diferença. Mas vai que alguém experimenta e vê que faz sentido. Não fica muito claro, pelo que foi dito, se o uso da corrente magnética ele foi feito no contexto da apometria. Independente disso, a partir da sugestão do Elias acerca da forma de fazer ciência, cabe aqui um questionamento. O questionamento que cabe aqui é o seguinte: qual foi a metodologia utilizada para se chegar à conclusão de que a corrente magnética não fazia muita diferença? Qual foi a metodologia utilizada? Com essa questão, eu encerro esse vídeo pedindo para você se inscrever nesse canal, pedindo para você se inscrever no canal Mesa Girante 2. Para entender com mais detalhes o porquê do canal Mesa Girante 2, eu recomendo que você veja a live que vai estar aqui na descrição do vídeo. É isso, se inscreva nos canais, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima, valeu!